Bom dia! No programa de hoje nós vamos falar sobre a produção de flores no Rio Grande do Sul. Sobe e desce dos termômetros, prejudicou as variedades típicas do inverno e produtores já estão preparando as mudas de primavera. Subimos a Serra Gaúcha para mostrar uma das cidades mais floridas no estado, Nova Petrópolis. Criadores de suínos comemoram exportações para a Rússia, situação que está refletindo no preço da carne por aqui. Para falar sobre o assunto, no estúdio, o presidente da Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul. Expo Inter 2014 começa em uma semana. Um dos setores que mais movimenta os negócios na feira é o de máquinas e implementos agrícolas. O presidente do Simers, Cláudio Bir, fala sobre as novidades e expectativas para o segmento durante o evento. Eu sou Lizemara Prates, fique com a gente porque o Agroband deste sábado está no ar. O Rio Grande do Sul tem 1.600 produtores de flores e o estado é o segundo maior consumidor do produto no país. O gasto com a compra de flores por habitante supera a média nacional. Mas o clima instável, com calor fora de época, vem refletindo na produção das variedades típicas de inverno. Muitas foram danificadas com esse sobe e desce dos termômetros. Uma mistura de cores, formatos, cheiros. Elas modificam o ambiente. São balsaminas, amor perfeito, flor de mel, que dão vida a um jardim. Nessa floricultura, localizada em Campo Bom, no Vale dos Sinos, são 6.500 metros com mais de 50 espécies de flores, que mesmo dentro da estufa, dependem do clima para se desenvolver. Por causa do tempo, as últimas semanas castigaram as mudas. O vai e vem das temperaturas provoca reflexos aqui na produção de flores. Só neste inverno, cerca de 4.000 caixas, como essa, foram colocadas fora porque as flores estragaram. Com esse clima que está oscilando com temperaturas de quase de verão, as plantas de inverno sofrem demais. Para não amargar mais prejuízos, é preciso focar na próxima estação, a primavera, que, segundo o proprietário, é a mais rentável. Por isso, a produção não para. Há 8 anos, o trabalho na floricultura é mecanizado. Por meio deste aparelho, é possível inserir as sementes com precisão em cada célula. Até mesmo as quase invisíveis, chamadas de micro. São preenchidas de 200 a 300 bandejas com 160 mudas por dia. Se fosse manualmente, não seria possível produzir nem a metade. Mas a sensação é essa estrutura inspirada em um modelo holandês, que tem por objetivo acelerar o transplante das flores. A primeira parte aqui é a extração da bandeja. Na sequência, ela distribui o substrato para fazer o preenchimento de substrato sobre a bandeja, para depois ela poder fazer a perfuração, para fazer a acomodação da muda. O resultado? Maior produtividade e funcionários mais descansados. A gente tinha uma equipe de 8 funcionários fazendo em torno de 1.000 caixas por dia, né? E hoje com a máquina a gente consegue ter uma produtividade de 500 bandejas por hora. A expectativa anual de comercialização é de 200.000 caixas. Os produtos são vendidos em Porto Alegre e região metropolitana, Vales dos Sinos e Paranhana, Litoral e Serra. Esse empresário, que também é vice-presidente da Associação Rio Grandense de Floricultura, afirma que o setor está em expansão, principalmente na área de paisagismo. Nos últimos 15 anos se percebe um crescimento muito grande na produção local aqui no estado. Atende mais ou menos em torno de 70% da necessidade do Rio Grande do Sul. Atualmente são 1.600 produtores de flores no estado. A maior parte se concentra no Vale do Caí. Os gaúchos também despontam em consumo. De acordo com o levantamento realizado pela Associação Rio Grandense de Floricultura, o Rio Grande do Sul é o segundo maior estado consumidor de flores no país. Em 2012, o setor comercializou quase 394 milhões de reais, com um gasto por pessoa anual de até R$ 36, enquanto a média nacional foi de 23. É questão de qualidade de vida, né? A pessoa se sente bem, se sente confortável, né? E é gostoso, né? Tu tá
no meio de coisas bonitas, né? E ainda hoje nós vamos falar mais sobre flores em uma visita à cidade que tem o título de Jardim da Serra Gaúcha. E nós vamos saber agora se esse sobe e desce das temperaturas que danificou as flores típicas do inverno segue nos próximos dias no Rio Grande do Sul. Confira. Novas áreas de instabilidade se formam sobre o Rio Grande do Sul neste final de semana. No domingo, as pancadas de chuva retornam aos poucos, pegando inicialmente a faixa sul e depois percorrendo as demais regiões rumo ao norte. Uma massa de ar de origem polar volta a provocar o acentuado declínio das temperaturas. As mudas recém-plantadas de fumo vão sofrer com o frio e possível geada. As temperaturas baixas também devem impactar nas pastagens e o ápice do frio vai ocorrer na manhã de quarta-feira. Os frigoríficos brasileiros, incluindo os do Rio Grande do Sul, comemoram a autorização para exportar carne suína para a Rússia. Aqui no estado, 8 plantas estão aptas e devem começar os embarques em 60 dias. A ofensiva da Rússia, que é o principal destino das exportações brasileiras, deve interferir na disponibilidade interna de carne com mais intensidade nos próximos meses. Para falar sobre isso e também sobre a participação na Expo Inter, no Agroband de hoje, Valdecir Folador, presidente da Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul. Bom dia. Bom dia, Lizemara. Bom dia a todos. Como é que os criadores de suíno estão percebendo esse retorno da Rússia ao mercado brasileiro, ao mercado gaúcho? Em 2011 eles saíram, foram voltando aos pouquinhos e agora voltaram com força. Que reflexos já aparecem? O preço já aumentou para o criador? Lizemara, essa notícia da abertura da Rússia aí de 8 frigoríficos de suínos e mais quase uma centena de frigoríficos pelo Brasil lá fora das demais espécies animais, sem dúvida é uma notícia positiva. O setor como um todo vê isso com bons olhos, só que com muita cautela, porque a Rússia, nós sabemos que eles estão com um problema com a União Europeia e Estados Unidos em função da crise com a Ucrânia, mas os interesses comerciais são muito maiores do que essa briguinha que eles estão tendo lá. Então, daqui a pouco isso pode se reverter. Tanto é que a suinocultura brasileira hoje, tanto o mercado interno quanto o mercado externo, os clientes que nós já temos, eles absorvem toda a nossa produção. Então, se a Rússia está abrindo esses frigoríficos, sem dúvida é ótimo, mas por outro lado, nós não vamos ter um volume expressivo, significativo de carne suína para exportar para lá, como seria o interesse do russo, porque nós temos uma produção muito ajustada com a demanda para atender o mercado interno e os clientes já que existem no mercado externo. E antes a Rússia comprava da Ucrânia, a nossa carne ia para lá, eles faziam uma triangulação. Agora a Ucrânia deixou de comprar, diminuiu e a Rússia passou a comprar. Tem que fazer um novo ajuste no mercado só, de acordo com a quantidade que eles querem. E quanto tempo é necessário para ofertar a carne? Se começar hoje uma matriz de suínos, quanto tempo vai ter a carne lá para o consumidor? Olha, se hoje a matriz que entrar na granja nova hoje, até sair a primeira produção dela, primeiro suíno para o abate no frigorífico, são 12 meses. E como nós temos uma produção hoje, o ano de 2013 terá uma produção de suínos a nível de Rio Grande do Sul e a nível de Brasil menor que a de 2013, então nesse ano e até meados do ano que vem, nessa mesma época, nós não teremos muito a mais o que ofertar e o que crescer de carne para poder atender uma possível demanda maior do que nós estamos tendo hoje. Então isso, por um lado, Lizemara, é muito positivo, porque nós temos aí uma visualização de um bom e longo prazo de bons preços para o produtor, onde o produtor vai poder se capitalizar, pagar as dívidas do acumulado lá das crises de 2010, 11 e 12. Por outro lado, o suinocultor está muito consciente que ele só deve crescer com a necessidade de mercado, não há aquela disponibilidade de um aumento expressivo, o produtor está crescendo com cautela, melhorando as granjas. Então, a orientação que nós temos dado ao produtor, não só ao Rio Grande do Sul, como associação, como a nossa associação brasileira, é de muita cautela. O produtor cresça sim,
mas cresça com o pé no chão, com cautela, porque nós não podemos produzir além da demanda do mercado. Que reflexo já apareceu na última semana e a previsão para nova no preço do suíno ao produtor? Olha, toda segunda-feira a associação faz uma pesquisa de preços no mercado gaúcho e nessa última segunda-feira nós fechamos com preço médio aí acima de R$ 4,20 o quilo. E nós já estamos prevendo para a próxima semana aí que o preço do quilo do suíno vivo possa chegar no Rio Grande do Sul a perto de R$ 5,00 o quilo. Então isso realmente é o fator que há uma oferta a menor do que a demanda de suínos. E por que essa oferta agora ela está se restringindo ainda mais? Justamente por esses negócios novos que começam a aparecer com a abertura da Rússia para alguns frigoríficos do Rio Grande do Sul, que os frigoríficos vão buscar aproveitar essa oportunidade. E nós temos que aproveitar, buscar faturar, buscar os dólares dos russos aqui para dentro da cadeia produtiva do Rio Grande do Sul. E também isso vai refletir no preço da carne no mercado interno. Vai haver uma elevação, já está ocorrendo. Tem um teto, vocês têm que achar um ponto de equilíbrio, porque senão cai o consumo internamente, a maior parte da produção vai para o mercado interno hoje. Hoje 85% da produção brasileira é mercado interno brasileiro e 15% exportação. E esse questionamento do preço para o nosso consumidor brasileiro, sem dúvida, no momento que o preço começa a subir muito e se começa a observar um travamento nas vendas, automaticamente esse preço vai se ajustar. Então, qual é o teto? Não se sabe exatamente até quanto o consumidor está disposto a pagar. Mas no momento que chegar no limite, isso vai se estabelecer e o mercado interno vai se adequar, mesmo que a demanda esteja aquecida e a oferta esteja bastante restrita, não vai conseguir romper esse teto porque precisa manter o consumo para poder ter a demanda também absorvida. Então a suinocultura com certeza vai se adequar, a lei da oferta e da demanda ela vai ajustar toda essa questão de preços e de mercado interno e externo. Suinocultura vai se adequar também na Expo Inter. Desde 2010 os suínos não estão presentes dentro da feira por causa de uma exigência do Ministério da Agricultura. Vocês resolveram ficar fora com os animais, mas estão dentro no espaço de convivência no pavilhão dos suínos e também na vitrine da carne gaúcha. Sem dúvida, Lizemara, nós desde 2010 foi a última participação dos suínos, há uma normativa do Ministério não que impede os suínos de participarem, e sim para sair da feira ou vendidos para quem vai lá comprar ou para retornar às granjas de origem, eles teriam que se submeter novamente a todos os exames sorológicos e fazer um período de quarentena lá no parque. Então, os produtores que lá levavam animais acharam isso inviável economicamente, muito transtorno. Foi achado por bem não participar mais com suínos, mas nós, como entidade, estamos lá no pavilhão de suínos, no centro de convívio da associação, recebendo as empresas, cooperativas, empresas de nutrição, enfim, o setor da suinocultura. E na vitrine da carne gaúcha, a suinocultura vai estar lá novamente esse ano, mostrando aos consumidores os cortes, a qualidade da carne suína, enquanto o mestre lá faz os cortes e mostra a facilidade de trabalhar com a carne suína. Vai ter uma mestre de cozinha já preparando essa carne logo ao lado e em seguida servindo aos consumidores que lá estão assistindo esse programa. Então nós estamos trabalhando a Expo Inter para apresentar o nosso produto, apresentar a carne. Certo que os visitantes sempre perguntam e vêm até o pavilhão para ver os animais. Já era uma tradição e a suinocultura tem esse carinho do público que lá visita. Só que infelizmente a gente não pode, quem sabe no futuro aí no próximo projeto do novo parque, nós estamos pensando dentro do projeto e nós temos uma vitrine com os animais, exatamente, reproduzindo uma granja, tendo uma vitrine fechada com alguns exemplares de animais vivos só para mostrar ao visitante como é que é o suíno, como é que é tratado, como é que funciona toda a cadeia produtiva. Muito obrigada ao presidente da Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul, Valdecir Folador. Não vai ter suíno na Expo Inter, mas vai ter carne suína no pavilhão dos suínos e na vitrine da carne gaúcha. A rainha da Expo Inter 2014 será conhecida neste sábado. As candidatas cumprem programação desde a última quinta-feira com atividades no Parque Assis Brasil em Esteio, como palestras com informações sobre o agronegócio gaúcho e brasileiro. A vencedora ganha um carro 0 km. Durante a feira, de 30 de agosto a 7 de setembro, a rainha e as duas princesas terão uma casa de vidro na praça central do parque para receber os visitantes.
Outra novidade da edição deste ano será o Festival de Música Gospel, na segunda-feira, 1º de setembro, com 7 grupos gaúchos e 2 cariocas. O tomate passou de vilão a coitadinho. O balanço semanal da Ceasa de Porto Alegre mostra que o preço de R$ 1,75 por quilo está abaixo da média histórica para agosto nos últimos 3 anos. A queda no valor foi de 42%. Houve redução na cotação do produto na região sudeste do Brasil, principal produtora de tomate nos meses de inverno. O Rio Grande do Sul está em entre-safra, importando quase a totalidade do produto. Segundo os técnicos, a retração nas aquisições por causa do período do mês auxiliaram no estabelecimento desta cotação. Na segunda quinzena, tradicionalmente, a população reduz a busca por produtos hortigranjeiros. Nesta semana, a Vigilância de Produtos da Secretaria Estadual da Saúde determinou o recolhimento de 6 lotes de pães de forma clássico, leite e manteiga das marcas Nutrela e Tradição, produzidos na fábrica de Gravataí, na região metropolitana, com validades nos dias 25 e 26 de agosto. Segundo a vigilância, uma obra estava sendo realizada próximo à linha de produção, o que pode ter comprometido o alimento. A empresa já se regularizou e foi autorizada a retomar as atividades. A unidade pertence ao Grupo Bimbo, que, em nota, informou que descartou o lote produzido em 12 de agosto de uma única linha e que esses produtos não apresentam nenhum risco à saúde dos consumidores. Em instantes, uma entrevista sobre as novidades e expectativas para o segmento de máquinas e implementos agrícolas durante a Expo Inter. E ainda, nós vamos mostrar uma das cidades mais floridas do Rio Grande do Sul, conhecida como Jardim da Serra Gaúcha. Nova Petrópolis recebeu o título de Jardim da Serra Gaúcha. E não é por menos. A herança dos alemães que fundaram a cidade vai além da gastronomia e da arquitetura. Ter um jardim florido e bem cuidado é quase uma obrigação. Para manter viva a tradição, os moradores capricham. Nos jardins das casas, o que se vê é uma combinação de espécies aliada à limpeza. Um conjunto que encanta. As ruas e canteiros da cidade também são adornados pela natureza. As flores promovem um misto de coloração que explode aos olhos. Segundo a prefeitura, a cidade abriga 1.500.000 mudas. Por isso, Nova Petrópolis é chamada de Jardim da Serra Gaúcha. A cidade leva o título tão a sério que o nome desse local é Praça das Flores. Só aqui são mais de 17.000 mudas cultivadas. Entre as variedades, a mais curiosa é o chamado repolho ornamental, bem semelhante ao que encontramos no comércio e dá até para comer. A semente vem do Japão e quando chega ao estado, recebe um tratamento especial que deixa a planta mais colorida. Sabia que repolho de verdade dá até para comer? Sério? Eu estava me perguntando sobre isso, se era um repolho. O responsável pela manutenção da praça é o seu Silvino. Ele conta que a irrigação é por meio desse chuveirinho, ativado sempre que necessário, e que uma equipe especializada trabalha no local diariamente. Nós cuidamos, então, a troca de alguma flor que apodrece com muitas chuva, muita umidade, né? Então nós cuidamos desse reparo aí semanal, diário, e estamos sempre junto à praça. Seu Silvino ainda revela um desejo. Por ele, a praça poderia ter ainda mais cores. Eu queria mais, não é? Eu creio que logo a gente vai estar aparecendo no mercado, sempre está aumentando a ciência, então está vindo flor mais alta, flor mais bonita. O que atrai os turistas também movimenta um setor especializado, o de comércio de jardins. Nessa floricultura, considerada uma das maiores da região sul, são quase 2.000 variedades à disposição da clientela.
Eles vêm aqui, eles procuram, eles tentam explicar o que eles viram e eles procuram aqui. Então a gente sempre tenta ter o que tem na cidade, nas praças, a gente sempre geralmente tem aqui também. 1.500 especialidades são produzidas no estabelecimento. Entre as mais pedidas, as de clima frio. Nosso foco é a produção de plantas para o clima frio, né? Comercializamos outras também, mas o foco é o clima frio. Lembra muito a felicidade, né? Porque tudo que... Sempre que você está feliz, você diz, está vendo flores, né? Quatro áreas movimentam os negócios na Expo Inter: animais, agroindústrias, artesanato e principalmente o segmento de máquinas e implementos agrícolas, que na edição passada alcançou 3 bilhões e 200 milhões de reais em comercialização. E faltando uma semana para o início da feira, para falar sobre as novidades e expectativas, está conosco Cláudio Bira, presidente do Sindicato da Indústria de Máquinas e Implementos Agrícolas do Rio Grande do Sul. Bom dia. Bom dia, Elisemara. Presidente, o senhor já está despachando de esteio, a semana direto por lá, conferindo a montagem dos estandes, a finalização dessa barragem para evitar alagamento, porque o setor de máquinas foi o que ficou mais atingido o ano passado pelos alagamentos. E como é que o senhor está a uma semana do início da Expo Inter para a edição deste ano? Olha, Elisemara, a Expo Inter é aquela loucura de sempre, né? Nós estamos lá, como você disse, eu vou sair daqui agora e vou agora ainda para a Expo Inter para terminar alguns detalhes lá. Mas quanto àquela, eu acho que a principal obra que o Siemens fez este ano lá na Expo Inter foi uma barragem para contenção das águas que ano passado dizimaram a nossa Expo Inter lá, nossa o setor, porque foi todo setorizado. O parque pegou vocês e uma parte dos equinos ali da área de provas. Exatamente, cavalo crioulo. Nós fizemos uma barragem de contenção lá, de 1,5 metro de altura, que ela começa lá depois do cavalo crioulo, onde já tem aquela área, quem conhece o parque sabe, aquela área alta do parque. Lá atrás, no fundo. Contorna todo o parque lá, onde tem aquelas duas, passa da primeira ponte que entra no estacionamento, vai até aquela segunda ponte lá. Então, Elisemara, eu quero tranquilizar os nossos expositores e os nossos clientes que este ano, se chover, a mesma coisa que choveu ano passado, Elisemara, não vai entrar uma gota de água na nossa área ali da Expo Inter, do arroio para dentro. Do lado de dentro, nós fizemos uma canalização com uma casa de máquinas, então essa água do lado de dentro vai ser canalizada por uma casa de bombas que será jogada para fora da área da nossa área ali das máquinas agrícolas. Então, nós fizemos um trabalho muito grande, uma obra gigantesca lá. Você vai ter a oportunidade de ver. A gente vai mostrar tudo isso, inclusive, no nosso Agroband da semana que vem. Mas, presidente, se com o alagamento ano passado os negócios foram bons, este ano, sem alagamento na área de máquinas, o senhor espera negócios melhores? Qual que é a expectativa uma semana? Olha, é difícil, Elisemara, um ano melhor do que o ano passado. E vou te explicar por quê. Ano passado, nós tivemos um tripé de acontecimentos que dificilmente acontecerão. Nós tivemos uma grande safra, com um grande preço e um juro de 2,5% ao ano, com 10 anos de prazo para pagar. Então, o que aconteceu? Os agricultores compraram as máquinas que precisavam, e já as que queriam precisar esse ano, e talvez até o ano que vem. Porque, em função das três condições que eu te disse, os agricultores estavam muito capitalizados, né, porque as grandes safras, um grande preço e esse juro de 2,5% do PSI, que foi uma dádiva, né, que nós tivemos ano passado. Então, com o meu otimismo, você sabe que eu sou um homem otimista, eu acho que talvez a gente chegue perto, ou talvez até chegue nesse valor, pela força da própria Expo Inter. Na Expo Inter é que acontece os grandes lançamentos das máquinas agrícolas do Brasil.
nós temos o Prêmio Gerdau, nós temos a indústria deixa para fazer os lançamentos na Expo Inter. Então, os bancos estão, hoje o juro está um pouquinho mais caro, está em 4,5% ao ano, Desse tripé, eu penso barato. que o principal diferencial é o juro, porque a safra continua boa e os preços estão bons. Mas tem essa questão do juro mais alto, é um ano de eleição também, tem esse cenário político que interfere na decisão do produtor. Também, mas o que eu acho que vai interferir mais nos possíveis aumentos de venda, vamos dizer, é que ele antecipou a venda do ano passado. Fez uma renovação antecipada. E depois nós temos uma comparação num nível muito alto, né? Nós chegamos a 3 bilhões e 200, quer dizer, se tu crescer 1%, isso aí já é um número muito bom. Mas eu ainda trabalho com o mesmo número do ano passado. Eu acho que nós vamos chegar aí, se não chegar nesse número, talvez a gente chegue perto, mesmo com os agricultores tendo antecipado. Porque o que está acontecendo no nosso setor, Lizemara, é o seguinte, as melhorias do nosso equipamento é uma coisa muito gratificante para o agricultor. A produtividade dele está aumentando muito. Então ele vê o vizinho, vê que a Lizemara comprou uma máquina, ele está produzindo, mas o Cláudio vai lá e compra também, porque ele sabe que aquele aumento de produtividade... Ele vê o resultado. Ele vê o resultado e ele vê que ele vai conseguir pagar. Só com o aumento da produtividade ele consegue pagar a prestação da máquina. Um desafio importante hoje é a mão de obra especializada para operar toda essa tecnologia embarcada nas máquinas. Às vezes o produtor não consegue tirar todo o resultado do equipamento também. Isso acontece, mas nós estamos... Esse é o segundo assunto que eu quero falar contigo aqui. Nós estamos com uma parceria muito grande com o Ministério da Agricultura, que já vai estar presente, a primeira vez que vai estar presente conosco na Expo Inter, um projeto gigantesco com a CTISA, que é um departamento do mapa do Ministério da Agricultura, que cria novas tecnologias, justamente para adequar as novas tecnologias ao pessoal do campo. Então isso vai ser um projeto muito grande, que vai começar agora na Expo Inter conosco. O ministro vai passar 2 ou 3 dias conosco aí, e o Caio Rocha está nos ajudando muito, que é um gaúcho que está lá na área do cooperativismo, dentro do Ministério. O Caio tem nos ajudado muito, e nós temos também, Lizemara, aquela nossa antiga parceria com a Apex Brasil, né, que está desde 2006, nós vamos ter, para você ter uma ideia, nós vamos ter 10 países, será a maior rodada rodadas de negócio que nós já fizemos. Nós vamos ter Equador, Quênia, África do Sul, Panamá, Zimbábue, Nicarágua, Bolívia, Colômbia, Costa Rica e Guiné Equatorial. Olha. São pessoas que o Simers está trazendo junto com a Apex para vir aqui conhecer a nossa Expo Inter e fazer negócio. Quer dizer, já vem com crédito aprovado para fazer negócio conosco. Muito obrigada ao presidente do Sindicato da Indústria de Máquinas Agrícolas do Rio Grande do Sul, antecipando algumas novidades que eles vão estar apresentando na Expo Inter, que começa no sábado que vem. A gente vai mostrar tudo aqui no AgroBand. O AgroBand de hoje fica por aqui. A gente se vê no próximo sábado às 7h30 da manhã. Um excelente final de semana e até lá!